Autodidata, Luiz Braga inicia sua produção fotográfica fazendo retratos e fotos para publicidade e arquitetura. O interesse em produzir imagens com base na realidade revela um olhar formado pelo fotojornalismo e pela história da arte. Num primeiro momento, eu tinha uma pretensão de fotografar a Amazônia de uma forma quase enciclopédica. Eu sempre entendi que o lugar onde eu morava, onde eu nasci, onde eu escolhi ficar, tinha realmente uma riqueza. E nessa época, pouca gente falava de Amazônia, não existia essa febre de ecologia, da questão da Amazônia. Quer dizer, já existia uma série de problemas, mas eles ainda estavam no domínio de pouquíssimas pessoas. Então, eu intuí, realmente foi uma coisa intuitiva, que a região era, e de fato é, como veio a se comprovar, uma coisa riquíssima. Não só do ponto de vista de minerais, entendeu? De extração de madeira, que isso não me interessa. Riquíssima do ponto de vista cultural, né? Existia, e de fato existe, uma cultura muito forte, muito intensa e com um diferencial muito grande em relação ao resto do Brasil. Então eu percebi isso, mas naquele momento, eu por ser um menino muito novo ainda, tinha 17 para 18 anos, eu queria fazer uma coisa meio National Geographic, que eu via a revista, né? Então eu disse, não, vou documentar os índios, a fauna, a flora. Mas muito cedo eu percebi que isso é um trabalho que nunca ninguém vai fazer, entendeu? Que não é esse o grande trabalho. Então eu acabei sendo, digamos assim, guiado para esse caminho que acabou realmente se revelando como o meu caminho, que é essa escolha da cor, esse envolvimento com aquela geografia, que também, num primeiro momento, eu julgava que fosse uma geografia exterior e que a vida e o caminhar, né, o amadurecimento, me levou a crer que a geografia, na verdade, é interior. Eu fiz arquitetura, cursei, me graduei, nunca exerci, porque eu sempre gostei muito de desenhar. E, na verdade, esse desenho ele está esquematizado, as fotos são desenhadas. Se você for ver, elas têm linhas, elas têm uma construção, né? Elas têm uma influência clássica por conta das referências que eu recebia do meu pai, que sempre gostou muito de arte. E ele comprava aqueles fascículos da Abril Cultural, aqueles que tinham Renoir, que tinha Degas, Van Gogh. Então eu tive esse privilégio. Meu pai gostava de arte, minha mãe gostava de registrar a vida, de fotografar. Então tem a fotografia pelo lado da mãe, a arte pelo lado do pai. Meu pai é psiquiatra, não tem nada, ele apenas gosta de arte. Então isso foi me dando, por exemplo, uma forma clássica, que de certa forma aparece na composição que está aqui. Na verdade, hoje em dia eu digo que eu pinto com a luz, né? E não é por preguiça de pintar, apenas foi o meio que acabou. Eu não sei se foi o meio que me escolheu ou se eu escolhi o meio, entendeu? Eu ganhei uma câmera quando eu tinha 11 anos e saí fotografando, depois me reencontrei com a fotografia quando eu tinha 17 e não parei mais. Quer dizer, a imagem, a construção da fotografia, ela tomou de mim, entendeu? O corpo para aparecer e para estar aí. Mas no primeiro momento as fotografias eram fotografias mesmo, que eu digo, são fotografias documentais, em preto e branco, como essas que estão aqui. E eu me lembro que nessa época, que eu era bastante rígido, entendeu? Inflexível em relação a isso, eu ficava ofendido quando as pessoas, às vezes, não em relação a essas fotos, mas em relação às fotos em cor, diziam assim, mas suas fotos parecem pintura. A ficha demorou a cair. Hoje em dia eu entendo que realmente é pintura mesmo, só não é feito com tinta, com pincel, mas é pintura. Pintura é feita com luz, pintura é feita com a câmera, entendeu? Porque eu acho que o meu diálogo, eu assumo hoje em dia, é muito mais intenso e forte com a pintura do que com a fotografia.
Amazônia.